A tia Carita hoje está passando para falar um pouquinho com vocês a respeito da Páscoa. Vocês se lembram que na Páscoa nós comemoramos o que mesmo? Quem se lembra aí? Nós já falamos a respeito. A gente comemora coelhinho? É chocolate? Não, é algo muito maior, muito mais bonito, muito mais gostoso do que esse chocolate. Na Páscoa a gente comemora o quê? Comemora alguém que veio, morreu pelos nossos pecados, pelo meu, pelo seu. Ele morreu para que os nossos pecados fossem perdoados, para que a gente pudesse ter o quê então? Uma vida eterna com ele lá no céu, não é verdade? Então, quem é que se lembra da historinha que a tia contou? Que Jesus carregou a própria cruz. Não foi verdade? Ele foi cuspido, chicoteado, colocaram a coroa de espinhos nele, sendo que, o que ele havia feito antes? Somente coisas boas, não foi vários milagres, nós já falamos a respeito de alguns também, mas a inveja, a maldade das pessoas fizeram o quê? Fizeram com que ele fosse crucificado. Mas, na verdade, nós sabemos que tudo isso aconteceu por conta dos nossos pecados. Então, ele carregou a própria cruz. Ele foi crucificado, colocaram os preguinhos nas mãos, nos pés, arrancaram a sua roupa. E Cristo, então, foi o quê? Morto. Ele morreu em uma cruz. Por causa de quê mesmo? Por causa dos nossos pecados. Será que ele amava a gente? Será que Deus amava a gente? Porque foi Deus quem enviou o seu filho único. O que é o filho único? É aquela mamãe, aquele papai que só tem um filhinho. É você que não tem irmãozinho, que só tem você na sua casa. Assim era também. Então, será que Deus amava o filho dele? Amava muito, mas ele amava a nós também. E amava, será que ele amava mais? Ele amava tão quanto, sabe por quê? Porque mandou o seu filho para morrer por nossa causa, por causa dos nossos pecados. Porque se não fosse isso, se não fosse por intermédio da morte de Jesus, nós não poderíamos ter uma vida com Deus. Por quê? Porque Deus é perfeito, não é verdade? Então, pelo fato de nós sermos pecadores, o nosso pecado nos separava de Deus. Lembra quando a tia contou a historinha de Adão e Eva, que eles foram expulsos do paraíso por causa do pecado? Então, Deus não combina com pecado. O pecado é mal, é ruim. Por mais que ele pareça bom, por mais que ele pareça bonito, ele nos separa de Deus. E foi por causa disso que Jesus veio, ele carregou nas costas dele, ele levou com ele todos os nossos pecados. Mas para isso eu preciso o quê? Eu preciso acreditar em Jesus Cristo, eu preciso entregar a minha vida para ele, eu preciso confiar, eu preciso amar, eu tenho que adorar, eu tenho que ler a Bíblia. O que é a Bíblia? O que a tia já falou? Que a Bíblia é a boca de Deus. Se a gente quer aprender de Deus, nós precisamos ler a Bíblia, porque aqui é Deus falando com a gente. Tia, mas que história triste. E aí? Jesus morreu. E o que aconteceu depois? Aqueles homens malvados ficaram super felizes, né? Ele finalmente morreu. E agora eu quero ver o que esse povo vai fazer. Mas sabe o que aconteceu? Mais bonita do que a morte, porque essa morte dele foi para nos dar a vida. Sabe o que aconteceu então? Ele ressuscitou. Naquela cruz não havia mais um corpo, não havia mais um Jesus crucificado. Essa é a cruz da salvação, essa é a cruz, é isso aqui que a gente tem que ter em mente, que o nosso Jesus não está aqui, o nosso Jesus foi para o Pai, ele ressuscitou. E sabe o que ele disse? Depois que ele ressuscitou, ele voltou, ele visitou os apóstolos. Vocês se lembram quem eram os apóstolos? A gente já viu também. Ele visitou os apóstolos, ele mostrou os furos nas mãos dele para que os apóstolos pudessem então crer de verdade que era ele. Porque pensa só o susto que eles levaram.
Cristo morre, eles enterram, na verdade, naquela época eles não eram enterrados, né? Eles eram envoltos em faixas e eram colocados naquelas rochas, eles colocavam lá dentro e fechavam a porta. Imagina, e aí eles viram tudo aquilo, eles viram Jesus morrendo e de repente Jesus aparece, lindo como sempre, e se apresenta aos apóstolos. Os apóstolos ficaram com medo, na verdade, pensaram, não, isso não é Jesus, não. Será? Jesus mostra, então, as cicatrizes na mão dele. E aí, sabe o que Jesus falou? Jesus falou, eu vou preparar para vocês moradas lá na casa do meu Pai, mas eu volto novamente. Então, crianças, nós temos que crer e nós temos que entregar a nossa vida todo dia a Jesus, porque Ele vai voltar para nos buscar. Mas para isso nós temos que o quê? Pedir perdão dos nossos pecados. Mas é porque agora eu sou perdoado, porque Deus me perdoa, que eu vou todo dia cometer pecado? De maneira alguma. Porque quando você pecar, você tem que se lembrar aqui, desse sofrimento de Jesus. Foi legal? Não foi legal esse sofrimento. Não foi legal tudo aquilo que ele passou, tudo aquilo que fizeram com ele, porque ele só fez o quê? Coisas boas, milagres, ele ajudou as pessoas, ele ensinou as pessoas. Então, toda vez que você estiver pensando em cometer um pecado, ou mesmo que não esteja, porque o pecado é assim também. Às vezes você fala mal do coleguinha, você bate no irmãozinho, você fica com raiva da mamãe, porque a mamãe falou assim, meu filho, eu não tenho dinheiro para comprar ovo de Páscoa para você, tá muito caro, e você fica chateado. Não pode. Sabe o que você fala para a mamãe? Dá um abraço bem apertado na mamãe e fala, mamãe, não tem problema. Sabe por quê? Nós estamos juntos, nós estamos com saúde, nós temos Cristo em nosso coração, nós fomos perdoados e por conta disso nós iremos o quê? Morar no céu um dia, não é? E sabe o que você pode fazer também? O ovo tá caro? Pega lá uma caixinha de leite condensado. A mamãe deve ter lá no armário. Pede para ela fazer um brigadeiro bem gostoso e aí você come, tá bom? Não precisa ficar triste por causa disso. Porque a Páscoa, na verdade, se você for parar para pensar, coelho bota ovo? Pergunta a mamãe se coelho bota ovo. Pergunta o papai, a vovó. Pergunta aí quem tá em casa. Coelho nem ovo não bota. E quanto mais de chocolate? Então, tudo isso é o quê? É a indústria, o comércio, fazendo o quê? Fazendo ovo de chocolate só para as pessoas gastarem dinheiro. Porque a verdadeira história da Páscoa é a ressurreição de Cristo. E tem também uma outra Páscoa, sabia? Que é a Páscoa onde os hebreus saíram daquela escravidão. Foi a saída deles daquela terra de escravidão. Essa outra Páscoa a tia vai deixar para um outro momento. Por quê? Porque a tia ainda não conversou com vocês a respeito disso. Assim que a nossa salinha voltar, nossa salinha estiver aberta de novo, nós vamos conversar sobre isso, tudo bem? A tia quer deixar aqui um beijo para vocês. Aproveitem a Páscoa para estarem em comunhão. O que é a comunhão? Comunhão é você estar junto com seus familiares, com quem estiver aí na sua casa. Vocês poderem fazer uma refeição juntos. Antes de Cristo morrer, quem é que sabe o que ele fez? Ele reuniu os apóstolos e esteve em comunhão. Eles comeram junto, eles conversaram. Porque não é verdade, quando a gente está na mesa comendo, junto com todo mundo ali reunido, a gente conversa, a gente fala de coisas boas, não é verdade? E assim foi. Então, estar em comunhão é estar junto, é um momento gostoso. Então, aproveita para estar, faça uma oração, agradeça a Deus por estarmos bem nesse momento difícil que estamos vivendo, não é? Então, aproveita, faz tudo isso. Quem é que sabe também o que Jesus fez ali enquanto eles estavam em comunhão? Ele pegou um pão, ele pegou o suco de uva, o vinho no caso, e fez o quê? Quem é que sabe? Essa aqui eu não vou contar, sabe por quê? Porque eu quero ver vocês em casa fazendo dessa comunhão
O pão era representado pelo corpo de Cristo e o vinho era representado pelo quê? Pelo sangue. O sangue de Cristo representado ali naquele copo de vinho. E aí Jesus deu graças, ele partiu, que é o sinal de quê? De comunhão. Você está repartindo a refeição com os demais. Então ele partiu aquele pão, deu aos discípulos, o vinho da mesma forma, e ele fez o quê? Ele pediu para que eles comessem e bebessem e que fizessem isso em memória de mim, ele falou. Por que ele falou isso? Porque o pão estava sendo representado, o corpo de Cristo queria o quê? Morrer, e o vinho também o sangue de Cristo. Então é por isso que nós fazemos isso na igreja, para que toda vez que a gente ceia, toda vez que a gente come do pão e toma do suco de uva, nós possamos lembrar disso aqui, ó, o sacrifício que ele fez por nós. Então a ceia é isso, mas a tia não vai aprofundar, sabe por quê? Porque eu quero ver vocês fazendo em casa essa comunhão. Sim, gravem um vídeo, mande uma fotinha pra tia com essa atividade. Hoje tem atividade de casa. Quero ver quem é que vai fazer esse momento de comunhão com a sua família, tá bom? Então a tia fica por aqui. Um beijo para vocês, feliz Páscoa, não esqueçam do verdadeiro sentido da Páscoa, que Jesus morreu, foi doloroso, foi, mas é isso aqui, ó, que a gente tem que ter em mente, que a nossa cruz está vazia. Por que ela está vazia? Porque o nosso Salvador está no céu, preparando a nossa morada. Pensa como somos especiais. Ele foi preparar a nossa morada para depois vir nos buscar. Então a gente tem que pensar sempre nisso, tá certo? Um beijo bem grande. Não esqueçam de fazer a comunhão com as pessoas que estiverem em sua casa. Tira a fotinha ou faz um vídeo curtinho e manda pra tia, tá? Super beijo. Até logo. Tchau.